Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo Ana Teixeira e hoje, 8º episódio, o primeiro de 2024 e logo para arrancar aqui bem, finalmente conseguimos trazer uma pessoa aqui muito especial ao nosso programa, não é, Ana? É verdade, olá a todos, hoje aqui um bocadinho diferente. Ninguém adivinhava. Nada. Ninguém adivinhava, mas vai ser um episódio sem dúvida muito especial e vamos a isso. O que é que temos para hoje? Hoje temos, vamos nos esquecer aqui deste senhor. Ele precisa descansar, pediu algum descanso, então o futebol que ninguém vê hoje ficou para... Não vai ser logo no primeiro, não é? Neste arranque. Ainda não é. Tem muito tempo, muito bem. O caminho até ao topo, construir alicerces e deixar a semente. Muito importante. E se tivesses de escolher um desafio final para o nosso convidado, vai ter aqui de tomar uma decisão em direto, em loco. Exatamente, vai ter mesmo que escolher, não é? Seja muito bem-vindo, Mr. Francisco Neto. Muito obrigado, antes de mais, obrigado pelo convite, dar-vos também os parabéns pelo programa que tem vindo a fazer ao longo e aquilo que também tem vindo a fazer em prol da nossa liga e em prol das nossas jogadoras acima de tudo. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer tê-lo aqui e ao nosso selecionador nacional, Francisco Neto. Mister, sabemos que fala muito sobre futebol, debate muito sobre futebol, ouvimos-lo muitas vezes, mas hoje vamos querer saber um bocadinho mais sobre o Francisco Neto, ainda antes de irmos ao selecionador nacional, pode ser? Vamos tentar. Mas é uma coisa um bocadinho diferente. Vamos tentar. Está dentro. Então, se conseguisse dizer assim em 3, 4 palavras como é que era o Francisco Neto em criança, como é que era a personalidade? Isso é sempre difícil para nós. Que ouvia falar sobre... É, acima de tudo, que o normal de uma criança que nasceu numa vila e que teve a felicidade de nascer num bairro dessa vila, mesmo atrás de um campo de futebol. Onde na geração dele nasceram os seus vizinhos no ano de 81, nascemos 8 rapazes, ou seja, havia sempre parceiros para brincar e para jogar, onde ainda se podia jogar futebol na rua, onde se podia brincar livremente, por isso foi uma criança dessas, irrequieta, a fazer as minhas asneiras, mas sempre muito bem rodeado dos meus amigos. Sabe que é muito bem comportado. Não, é o normal. normal. Essa rua que se tem vindo a perder e que esperemos nós que não se perca na totalidade, porque dá muita coisa ao futebol e não só, eu diria à vida também. O que é que havia nessa rua e nesse Francisco que traz até aos dias de hoje? Talvez alguma irreverência do lado de não ter medo das coisas, a responsabilidade também de estarmos na rua e saber que temos que cumprir com algumas regras, mas acima de tudo o divertimento e aproveitar cada momento da vida, cada momento daquilo que é a nossa alta competição, o nosso trabalho, acima de tudo desfrutar daquilo que é este nosso trajeto no mundo, um bocadinho por aí. E nessa altura, portanto, o futebol foi atrás da rua, não é? No campo de trás, não é? Que surgiu e foi acompanhado assim com mais momentos para além desse? O futebol é... Nós em Mortágua, quem conhece o campo da Gandarada, que é onde nós jogávamos, o meu pai era treinador, o meu irmão era jogador do meu pai, ou seja, nós tínhamos acesso a bolas, tínhamos acesso a tudo, eu tinha acesso aos treinos, aquilo bastava saltar o muro, tínhamos tudo. O nosso melhor amigo era o técnico de equipamentos de Mortágua Futebol Clube, por isso tínhamos sempre tudo ao nosso dispor, nada nos faltava. E era muito isso, eram muitas tardes a jogar futebol, muitas tardes, tal como eu disse, tinha este privilégio, éramos muitos da mesma idade, que andámos juntos desde o berçário. Eu depois saí de Mortágua aos 12 anos, mas eles continuaram quase até o 12º, ou seja, sempre juntos, por isso era muito fácil ter que brincar e não ter outro tipo de preocupações. Hoje vamos andar de bicicletas, hoje vamos... éramos mesmo os privilegiados, para que o meu vizinho do lado, o pai dele tinha uma oficina de bicicletas, ou seja, à frente da minha casa havia um campo de futebol e havia, ou seja, aquilo que a gente queria fazer no verão, aquilo que a gente queria fazer nos tempos livres, que é aquilo que os rapazes na altura gostariam de tudo ao dispor. E era isso. Infelizmente, e isto é mesmo verdade, no bairro éramos mesmo só rapazes, não havia meninas para vir jogar futebol não havia meninas para vir jogar futebol connosco. Nem para andar de bicicleta connosco. O bairro era basicamente só rapazes.
nesta pequena e curta conversa que tivemos até agora, nunca falámos de jogar futebol, ou seja, como jogador. Portanto, a qualidade se calhar ficou para o irmão toda, não é? Nem acho, sinceramente nem acho. Sinceramente nem acho. Não vou discutir isto com ele. Nem vou fazer essa pergunta ao meu pai para ele ter que decidir. Joguei no Mortágua Futebol Clube, também joguei numa altura onde não havia tantos escalões de formação. As escolas, os infantis ainda jogavam futebol de 11. Não estou a dizer que o Isco seja muito velho, mas era a realidade ainda dos campeonatos. Depois há a transição da nossa família para a cidade de Viseu. E aí havia mais oportunidades, joguei no Clube de Futebol dos Repesenses. Mas a verdade é que o talento não era por demais. A pergunta tinha seguimento, ou seja, não íamos ficar pela qualidade da discussão entre irmãos, porque isso é uma coisa que fica para vocês, mas o salto de jogador para depois treinador. Como é que o Francisco chega a Mister? Depois, em que parte da vida, o que é que o influenciou para depois sair um bocadinho da rua, obviamente isto um bocadinho mais tarde, e passar do campo para fora das quatro linhas? Quem me influencia muito é uma pessoa, apesar do meu gosto pelo treino, mas quem me orienta um bocadinho, eu desde muito cedo percebo que a minha vida académica iria ser ligado, e nessa altura eu queria ser professor de Educação Física, e era por aí que eu queria andar. E quando vou para Viseu, havia na altura o meu treinador, que era meu professor também na escola, e a minha vida está cheia dessas coincidências, que é o professor João Amaro, que era o coordenador técnico da Associação de Futebol de Viseu na altura. Foi durante muitos anos. Mas ao mesmo tempo era meu professor de Educação Física e foi meu treinador também neste clube, no Clube de Futebol dos Repesenses. E nessa altura ele foi a pessoa que me influenciou, e quando percebeu que eu também queria ir para a área do desporto, foi ele que me convidou. Sim, que idade? Com 18 anos. Começo a treinar com 18 anos. Começo a treinar as seleções distritais da Associação de Futebol de Viseu, como treinador assistente, como segundo ou terceiro assistente na altura, na preparação daquilo que é o famoso Lopes da Silva. E eu fui como treinador assistente. Antes ainda estava no 12º, antes de entrar na universidade. Começo com essa tarefa na Associação de Futebol de Viseu, e depois as coisas foram começando a ficar mais sérias. Universidade. Dá também o treinamento, não é? Começar logo assim e fazer tudo ao mesmo tempo. Dá trabalho, mas também dá andamento. Sim, universidade. Na universidade toma a decisão de seguir para a opção de alto rendimento de futebol, sempre conciliando com as seleções. Depois a associação com o professor João Amaro decide no ano seguinte dar-me a seleção, tomar conta da seleção sub-10, depois fico com a seleção sub-11, depois, passado 3 anos, fico com a primeira seleção feminina de futebol de 7 da Associação de Futebol de Viseu. E aí que assumo ainda aí, sempre enquanto treinador, e depois em 2007 é quando passo a coordenador técnico da Associação de Futebol de Viseu. Pelo meio há ali uns clubes que também fui treinando, tanto no centro de treinos da faculdade, como depois no meu regresso a Viseu. Mas o percurso é um bocadinho aí. Mas a grande influência, a pessoa que me puxa para o treino, digamos assim, que me diz: ok, tu como jogador se calhar não vais dar, é o professor João Amaro. Eu acreditava que ia acabar no treino, se calhar não iria entrar tão cedo. E só houve aí uma parte em que entrou no futebol 7 feminino. Como é que era o futebol feminino na altura em Viseu, sendo que só se referiu apenas a uma seleção e a primeira vez, não é? Portanto, esses primeiros passos foram dados também consigo na estrutura. Sim, lá em Viseu, sim. As jogadoras que vieram ao torneio vieram do desporto escolar. Andava a ver jogos nas escolas, andava a falar com professores de Educação Física, porque não havia na altura a prospeção era na escola para ir ver. Okay. Depois havia ali um clube que era o Escola em Melelinhos, que teve durante muitos anos na primeira divisão em Portugal, cá em Portugal. E depois aí sim algumas meninas já era mais fácil captar, mas num primeiro momento relembro-me, a Neide Simões chegou a ser internacional lá na baliza, veio este torneio,
veio como minha avançada. Avançada e veio da escola. E depois Exatamente. é que nos anos seguintes, já não comigo, que eu depois passo mais para outras equipas. Eu acho que faço 2 anos ou 3 anos como treinador dessa equipa, mas depois passei mais para o masculino, porque já começava a haver muito volume de trabalho, então tivemos que, dentro da associação, que dividir. E depois ela até acaba por ir para a baliza e fazer um percurso também muito, muito bonito. É mesmo trabalho de terreno, não é? Desde o início até ao fim. Começar, lá está, não há onde ir, arranja-se, não é? Alternativas. Sim, foi muito isso. Eu lembro-me, por exemplo, posso dar aqui alguns exemplos da Mariana Fong, veio aqui, e eu lembro-me, mais uma coincidência, Mariana Fong chegou a ir ao Campeonato da Europa Sub-17 em Inglaterra, e a Mariana fez as nossas camadas jovens todas, e a primeira vez que a Mariana vem a um torneio desses era Sub-11 ou Sub-12. Mas a mãe da Mariana era a psicóloga da minha escola, e então eu tive que convencer e o torneio era Sub-17, de que forma é que ela podia confiar em nós, que era um torneio, porque não era fácil mesmo para os pais. O torneio era 5 ou 6 dias aqui embaixo em Lisboa, ainda ficávamos ali no Inatel, e a Mariana tinha 11 ou 12 anos, era realmente muito nova, então era muito isto mas nós revíamos talento na Mariana e então achávamos que na altura, fruto da realidade, felizmente hoje em dia as coisas são diferentes, mas eu lembro-me que nós íamos a um torneio Sub-17 e havia muitas seleções que, para ter uma equipa, tinham que levar jogadoras Sub-10, Sub-11, nós em Viseu era o Sub-13, ou seja, hoje em dia... Assim o começo para... Hoje em dia isso não acontece. Felizmente isso não escola. acontece, ou seja, mas havia muito menos praticantes, Mas depois quero dá dizer. estas histórias, não é? Para contar. Por falar em histórias, ter aqui um bocadinho do futebol. Gosta de ler? Gosto de ler. Que Gosto tipo de ler. de livros é que recomenda? Assim, um livro para recomendar aqui, leitura, quem está a ouvir? Leio muito coisas mais técnicas. Eu gosto também de reler. Neste momento estou a ler um livro em espanhol que é o RPEP, que é a história do Pep Guardiola no ano do Bayern de Munique. Estou a ler outra vez um livro que é a Pirâmide Invertida, que é a história da tática e o que é que influenciou a tática na evolução da tática nos primórdios. Mas ao meio disto, se calhar, eu gosto de alguns livros baseados em factos verídicos, e no meio estou a ler agora também uma história de um italiano, um romance na altura de um mergulhador italiano que está, não me estou agora a relembrar do nome do livro, que estava em Gibraltar. Depois deixamos nos comentários. Mas um bocadinho por isso, ou seja, gosto de ir lendo, é um bocadinho em função daquilo que é o meu momento, que é o meu mood, sim, é um bocadinho por aí. Ok. Ainda antes de sairmos, se calhar, desta parte dos livros, e já que entramos, é difícil depois de sair, e daquilo que me motivou a ser treinador e daquilo que motivou e foi mudando a maneira como olhava para o jogo, porque eu acredito que, sendo treinador há muito tempo, e nós estamos aqui a saltar várias vezes de fase temporal, já fomos a criança, já estamos aqui mais atual, mas para perceber um bocadinho a maneira como foi evoluindo como treinador nestes anos todos, o que é que o influenciou mais na maneira como constrói uma equipa ou na maneira como olha para essa construção, vá. Ou seja, como é que o Francisco da altura olhava para planear, para pensar na equipa que tinha na altura, e como é que o Francisco Neto de hoje em dia já mudou nesse caminho? Bem, nitidamente que, pela inexperiência, a abordagem inicial e muito pela inexperiência era muito mais centrada na ideia de jogo que eu levava, do que tirar o melhor partido dos nossos jogadores. O que eu quero dizer com isso é que hoje em dia eu procuro criar uma ideia de jogo dentro daquilo que eu acho que consegue responder melhor às necessidades do contexto onde as jogadoras estão inseridas, e ao mesmo tempo tirar o melhor partido das características das jogadoras. Ou seja, de que forma é que nós, enquanto Portugal, neste momento, conseguimos dar resposta às necessidades ou aos contextos onde vamos estar inseridos,
e ao mesmo tempo tirar melhor partido das jogadoras que temos ao nosso dispor. Na altura, se calhar no início, a grande ideia era dar resposta unicamente àquilo que era, que vir para um Lopes da Silva e saber que vai jogar contra, na altura, sei lá, uma Associação de Futebol de Lisboa, uma Associação de Futebol do Porto, e queres é dar resposta imediata e se calhar não estás tão preocupado, infelizmente, para aquilo que era tirar o melhor partido dos jogadores. Esta inexperiência um bocadinho, que depois, felizmente, acompanhado por quem de direito, também me fui estudando e a pessoa que estava ao meu redor como coordenador também me ia ajudando, porque, como é lógico, com o meu primeiro Lopes da Silva como treinador principal, salvo erro, que foi aos 21, aos 22 anos, e nitidamente que qualquer coisa mudou, não é? que teve que ter mudado e que nitidamente também fiz muitas asneiras. O contacto não só com outras pessoas dentro de Portugal, mas sobretudo com outros países, e agora já nesta fase mais recente, também mudou a maneira como olha para o jogo? Não é a maneira como tu olhas para o jogo. É giro e é engraçado conseguires partilhar e perceberes que não há uma só maneira para se ter sucesso, que não há uma só maneira de se vencer, que há várias formas de treinar, mas tu tens é que seguir as tuas crenças e depois, com o decorrer dos anos, também vais mudando e vais bebendo o melhor uns dos outros, não é? Ou seja, há muito quem diga que um treinador é um ladrão de ideias. Pode ser um construtor. Sim, podes, mas não deixas sempre, há de haver sempre alguém num sítio qualquer que também já passou por aí, ou já fez, ou já criou, ou já é um bocadinho por aí. Não vejo isso com maldade, não vejo isso com maldade. Mas às vezes até pode ser mesmo por experiências, não é? Assim, alguma experiência que tenha acontecido, que tenha marcado. E não vejo as coisas como temos que só, ou seja, não somos capazes de o criar. Claro que temos que ser capazes de o criar, mas não tenho problemas nenhuns também de conseguir perceber que está ali uma boa dinâmica, que está ali uma boa ideia e vou aproveitá-la. E mais nas seleções, fazemos isso muitas vezes em relação àquilo que é o grande trabalho que os clubes vão fazendo. Não temos problemas nenhuns, somos. Não é aquela questão de não arrebitar a roda. Nada, é isso, temos de estar abertos para isso. A experiência com quem está ao mais alto nível, neste momento, até se partilha muito mais com aquilo que são as grandes questões da liderança, e isso, esse momento de partilha é que é muito bom, porque é diferente liderar uma jogadora portuguesa ou liderar uma jogadora dos Estados Unidos, liderar jogadoras que estão constantemente a ser nomeadas para melhores do mundo, ou que lutam por títulos, para outras que ainda não lutam por títulos. Claro. Ou seja, tudo isto tem, e é giro. Mais as grandes conversas neste momento nesses fóruns de treinadores até andam muito por esta parte da liderança, mais do que pela parte tática ou técnica do jogo. Como chegar à jogadora? Como chegar à jogadora, como é que resolves este problema, como é que geres este ego, de que forma é que tu conseguiste te aproximar dela, ou seja, estás num grupo, tens meninas de 18 anos e tens outras de 35, como é que tu consegues criar um grupo para que dentro do campo realmente seja uma equipa? E são estas as discussões que nós quando vamos a estes fóruns com treinadores no estrangeiro, acabamos por partilhar. E falámos aí, já que estamos no contexto de seleção, que era inevitável, obviamente, e é que na verdade é o que toda a gente vai carregar play, é para ouvir isso, e acaba por ser interessante perceber que nas fases finais chegam lá todo o tipo de equipas que jogam mais em posse, equipas que jogam mais em transição, equipas que são mais fortes nas bolas paradas, equipas que são menos fortes nas bolas paradas, mas aqui uma questão que se calhar muitas vezes se levanta é: o que é que todas essas equipas têm em comum que lhes permite chegar a essas fases finais? Sim, nós temos que perceber que nem todas fazem o mesmo caminho, e por isso é que permite que as coisas sejam diferentes quando estamos a falar para um campeonato do mundo, não é? Ou seja, quando é no campeonato da Europa, aí sim fazemos todos o mesmo percurso. No campeonato do mundo não, ou seja, significa que os contextos são completamente diferentes, não é? Fazeres um apuramento na CONCACAF é diferente de fazer um apuramento na UEFA, que é diferente de fazer um apuramento noutro tipo de confederação, e isso também permite também esta diversidade que é boa, é ótima e é espetacular. Nós no campeonato do mundo temos tanta diversidade,
e depois dentro de campo conseguir perceber que Mas os mesmo dentro do rankings não Campeonato da Europa, que os conseguimos ver isso. rankings não vencem sempre. No Campeonato da Europa, ou mesmo aquilo que realmente que eu acho que é comum, talento de jogadoras e a organização coletiva. Acho que dentro, ou seja, uma ideia comum àquelas jogadoras. Ou seja, independentemente de eu gostar mais ou gostar menos, ou me identificar mais ou me identificar menos com aquela ideia de jogo, as equipas que chegam às fases finais, nota-se que as jogadoras estão identificadas com pensam muitas a mesma coisa ao mesmo tempo, não é? E isso é importante. Ou seja, há ali um caminho, independentemente depois de eu, quando estou a observar, gostar mais ou gostar menos, ou me identificar mais ou identificar menos. Mas as jogadoras têm a sua identidade muito bem definida enquanto equipa. E isso eu acho que Campeonato da Europa e Campeonato do Mundo, quando tu vais fazer a caracterização de uma equipa, tu consegues identificar padrões em todos os momentos de jogo muito bem definidos. E isso eu acredito que é o que faz com que elas depois consigam chegar às fases finais. Essas identidades depois também são influenciadas, por exemplo, jogar com uma Suécia, uma Noruega, acaba por também influenciar muito essa identidade da equipa. Elas vão sofrendo essas alterações também face aos clubes contra quem jogam, às equipas. Assim, nós procuramos que, independentemente, se a pergunta é um bocadinho mais sobre Portugal... Portugal é influenciado por isso? Nós procuramos, ou seja, que a nossa identidade não se altere, ok? Aquilo que nós queremos, aquilo que é o nosso ADN, não pode ser alterado em função do adversário. Claro que estrategicamente fazemos adaptações em função do adversário que nos fazem crescer, ou que isso aí não há dúvidas nenhumas. A grande situação é que nós temos que montar uma ideia de jogo em função, e isto não é para cada jogo, mas antes das coisas começarem, nos contextos onde vamos estar inseridos, eu até posso pegar aqui rapidamente, se tivermos tempo para isso, uma coisa... Temos tempo. Nós temos aqui, imaginemos, um contexto de Liga das Nações onde tivemos na primeira divisão, onde tivemos na Liga A, onde os adversários têm um nível, e agora vamos estar na próxima Liga das Nações, se tivermos, por exemplo, numa Liga B, os problemas que nos vão colocar vão ser diferentes. Ou seja, nós vamos ter que ter aqui adaptações àquilo que é a nossa ideia. Há princípios que nós não vamos abdicar, há princípios que elas não vão desaparecer, mas vai haver... É mais a estratégia? A estratégia vai alterar, mas também vai obrigatoriamente, além da estratégia, vai poder aparecer um upgrade àquilo que é a tua ideia de jogo. Não é uma nova ideia, porque a base vai lá estar. Dentro da ideia vamos ter que ter, se calhar, dinâmicas novas, vamos ter que ter aqui coisas novas, porque o contexto também se mudou. Sim, porque as seleções vão olhar para Portugal de forma completamente diferente e vão fazer... E os problemas, de formas diferentes, e os problemas que vamos encontrar em função dos adversários também são problemas, vão ser outros problemas. E o que eu acho que vai acontecer é que são problemas em muitos jogos, não é só num jogo. E então vai-nos obrigar a nós, enquanto equipa técnica, também ter aqui algumas reformulações naquilo que é a nossa dinâmica interna. E no treino. E mexer um bocadinho nisso. E eu queria só realçar esta pergunta, porque isto veio da Marta. E eu, na altura, saltei de felicidade, porque normalmente esta parte técnica e do jogo... lá vou eu para este lado. Sou mais eu que construo. E esta pergunta que eu acho que é genial foi a Marta, saiu da Marta porque eu estava ali, e o que é que os outros influenciam Portugal, e a Marta disse, então e o que é que Portugal influencia os outros? E eu acho que isto foi uma pergunta genial que não podemos deixar de fazer, porque eu acho que Portugal já carimbou e já deixou a sua marca e tem vindo a deixar, e quanto mais para a frente passar e quanto mais anos passar, eu acredito que vai deixar cada vez mais, porque nós trabalhamos bem e porque acreditamos muito no que fazemos e porque os processos internos vão melhorar, espero eu, e a Liga BPI também, que é o que nos traz aqui. E, portanto, o que é que Portugal também tem influenciado os outros jogares das outras seleções? Vocês discutem muito, eu sei que os selecionadores nacionais se juntam, como falava há pouco, então o que é que nós já influenciamos os outros? Não, isso é uma pergunta que tem que ser feita a eles, de que forma é que... Agora, aquilo que eu acredito é que a forma como as equipas olham para nós é completamente diferente. E, aliás, nós sentimos isso dentro de campo. Sentimos isso no 11 inicial...
Às vezes rodava uma ou outra, já não... Rodava-se muito mais Já não roda. do que se roda agora. A abordagem ao jogo, a intensidade que tu colocas no jogo, porque sabes que do outro lado está um adversário, conheces e percebes nitidamente que eles fazem uma análise muito mais profunda, por exemplo, em relação às nossas jogadoras. Percebemos muitas vezes que antigamente tínhamos mais liberdade, neste momento se calhar há jogadoras que já sofrem marcações muito mais agressivas, as coberturas estão muito mais próximas porque sabem que aquela jogadora é uma jogadora que sai de 1 para 1 com muito mais facilidade e precisa de uma cobertura mais próxima, ou seja, nós já notamos isso, ou seja, acima de tudo o respeito internacional e a afirmação da jogadora portuguesa em contexto internacional. Acho que está feito, mas que é algo que nós temos que manter, como é lógico. Reforçar ainda mais. Essa é a grande ideia neste momento, é afirmar-nos nesse patamar, mas sabendo também, e isto também nos traz, lá está, estas necessidades de nos adaptarmos também, porque o padrão de problemas que nós agora e o contexto onde estamos inseridos já mudou daquilo que era há 5 anos atrás. Porque nós também temos outra capacidade de resposta. Claro. E estamos a jogar mais vezes contra as melhores equipas, isso obriga-nos também a ter que crescer. Um treinador também treina? Um treinador também treina. Treina. Okay. Treina. E ser selecionador obriga-te também a treinar muito, e há aqui várias vertentes. Ponto número 1, o olho clínico para poderes tomar as melhores decisões para as jogadoras. Isso tem que estar sempre, e esse está sempre afinado, porque tu estás constantemente na observação, é muito da tua tarefa. Depois também a tua capacidade dentro disso de priorizar, ou seja, tu conseguires, enquanto treinador, enquanto selecionador, neste caso o meu cargo, priorizar que tipo de trabalho é que tu precisas de fazer dentro de o contexto que tu vais encontrar neste estágio, o número de dias de trabalho e o estado das jogadoras, ou seja, como é que elas vêm. Por isso é importante também observar muito bem as jogadoras nos clubes, perceber que dinâmicas é que têm e de que forma é que nós em 3, 4 dias, o que é prioritário em função de nós, porque nós temos que ser sempre a principal referência, mas também em função do adversário ali haver ali algum momento, ou seja, priorizar isso. E depois este é o grande problema de ser selecionador, é que como não consegue estar no treino todos os dias, sempre que vens para treino, parece que aqueles primeiros minutos do treino a fluidez da tua voz não sai tão rápido, porque nós infelizmente trabalhamos de mês e meio trabalhamos no terreno, com as jogadoras, e isto faz com que tu não treines tanto, e o treino do clube permite-te muito mais fluidez, mas isso também com os anos tu tens e arranjas estratégias para alterar. Portanto, um treinador também treina, não acham que eles... É uma curiosidade que nós precisávamos saber, não era? Ficam em casa a olhar para o balão. Agora que entramos no modo treino e íamos perder aqui, precisávamos mais 30 minutos e eu já vejo ali muitos sinais. Portanto, vamos passar aqui à frente e se tivéssemos de escolher, rápido. entramos no último ponto. Esta parte é rápida, em que o Mister não pode responder depende. É uma regra. Pode responder depende. Não pode responder depende. E portanto vamos a isso. É a primeira coisa que vem assim à cabeça, logo assim rápido. Portanto, é o último desafio. Nunca pode fazer isso. Nunca. Vamos tentar. Então, se tivesse de escolher uma seleção contra quem quer fazer uma desforra, que ainda não ultrapassou, qual seria e porquê? Rápido. Suécia. Porque acho que Campeonato da Europa? no jogo do Campeonato da Europa sofremos 4 golos de bola parada e nós somos melhores do que aquilo. Precisamos dessa desforra, não é? Eu também ia lá. Um momento marcante na sua carreira de selecionador, qual escolheria e porquê? Até há bem pouco tempo tinha dito que era o primeiro hino Portugal-Espanha, Campeonato da Europa 2017, e agora é inevitável. O Campeonato do Mundo, o hino. Portugal, Países Baixos, no campeonato do mundo. Apesar de que há ali 2 momentos que eu acho que dentro do jogo, o gol da Andrea Norta na Roménia e o gol da Carol na Nova Zelândia, é difícil também
não ter essas duas emoções dentro de mim. E claro, agora vou ser injusto. O golo da Telminha no Campeonato do Mundo, pronto, e agora íamos por aqui fora. Só um. O golo da Carolina no exatamente. Campeonato da Europa. Para pronto, mas fechar, isso- é verdade, agora para fechar, uma jogadora que o marcou, qual seria, quando e porquê? Esta é difícil, Para fechar, rápido. mas vamos lá. Não vou. Não? Não vou. Não. Jogador, frase que o marcou. tenho muitas jogadoras e acho que seria injusto para as outras. E mais, vocês são bom de deixar de dizer uma, por isso mais pronto. vale Então vá, não, fica esta a não dizer. É uma frase que o marcou, qual seria e porquê? Ou quando? Se for mais relevante o quando, pode ser o quando. Se calhar a frase que mais não é que me marca a mim, mas que se calhar a frase que eu mais digo às nossas jogadoras é que podemos perder por tudo menos por medo, porque é algo que andamos a dizer desde 2014, e é essa mudança de mentalidade da jogadora portuguesa que felizmente já não tenho que dizer muitas vezes, porque Vai ter que arranjar outra frase. tem que arranjar outra frase, porque elas já não têm medo de não tem. ninguém há algum tempo, mas era uma frase que nos perseguia, e que nós dizíamos muito, que podíamos perder por tudo menos por medo, porque mesmo para a mudança da mentalidade das nossas jogadoras e elas acreditarem nelas próprias, que felizmente é o que acontece e que se vê tão bem tanto na seleção como nos clubes. Quer dizer que no próximo podcast, alta frase, não é? Vamos ficar à espera. Isto agora é só 2025, isto as agendas são muito Exato, as difíceis. agendas são difíceis. Mas olha, muito obrigada Muito obrigada por ter arranjado pela aqui sua um presença. tempinho. É verdade. O prazer foi meu, a continuação de um bom trabalho. Muito obrigada. E obrigada a quem nos acompanhou lá em casa, né? Foi aqui o primeiro episódio de 2024, mas temos muitos outros episódios para trás desta segunda temporada e ainda da primeira. Portanto, muitas histórias para rever e para ver mais além no futuro nos próximos episódios. Até lá!